Romanos 8, a partir do versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Vitor colocou. Essa aqui é a imagem de um imperador que viveu há muitos anos atrás, Alexandre o Grande. Devem ter ouvido falar. Ele assumiu o reinado no lugar de seu pai com 20 anos de idade. E até os 30 anos, ele, por onde passava, conquistava territórios. Parecia eu jogando War. Ele foi considerado o líder, o comandante com o maior número de vitórias que já passou pela história do mundo. Eu sou apaixonado por esse tipo de história, eu sou fascinado, eu gosto muito. Eu, quando assisto alguma coisa relacionada a isso, eu tenho vontade de comprar uma espada e sair lutando com todo mundo. Inclusive eu acabei de assistir uma primeira temporada. Eu não indico porque é uma série bem violenta, e tem algumas cenas que não são muito apropriadas, mas a história é fantástica, porque ela conta a história de como era a religião, né? Chama Templários. Ela conta a história de como era realmente a religião. É impressionante como a religião ela era algo político, ainda é, né? Mas nesses dias ela era algo muito político mesmo, né? Mas era impressionante. E chama muita atenção isso. Mas isso é só uma nota. Na verdade, o que eu venho falar hoje é sobre ser um vencedor. Para mim, definição de vencedor é algo muito subjetivo. É algo que não tem um critério determinado, na minha opinião. Por exemplo, para um alpinista, ser um vencedor é escalar uma montanha. Ele vai enfrentar frio, gelo, risco de queda, risco de morte, vai estar passando o tempo todo por perigo para chegar no topo de uma montanha. E a hora que ele chegar lá no topo, ele vai descer. Essa é a definição de vitória para um alpinista. Para um empresário que se considera bem-sucedido, é ele ter conseguido ter uma relação boa, né, com seus clientes, parceiros, ter uma empresa sólida e talvez quando chegar na sua velhice se aposentar, poder pescar ou talvez continuar trabalhando. Essa talvez seja a definição de ser um vencedor para alguém que é um empreendedor. Para o meu pai, a definição de vencedor é fazer o que ele fez ontem, por exemplo. Ontem, eu, meu pai e meu tio, nós fomos para as terras do meu bisavô. Elas ficam um pouco para frente de Bragança, um pouco para frente de Toledo, na verdade, é em Minas Gerais, né, o sul de Minas aqui. E para ele a definição de vitória é isso. É chegar lá e ver os primos, né, ele recordar a sua época de infância e comer queijo e comer pinhão. É bem característico do mineiro, né? Então, e para ele é isso. Tá com o filho dele, com o irmão dele fazendo uma visita na terra dos antepassados dele, né? Ali dos patriarcas da família dele. E isso também é mais uma nota. E ontem aconteceu algo muito inusitado, assim, né? Ele falou que sabia o caminho para ir para
a terra lá da família dele. Obviamente que ele não lembrava, ele está com quase 80 anos, mas eu acreditei e fui, né? Sem GPS, sem nada, né? E com certeza a gente se perdeu. Só que nós nos perdemos no meio de uma serra. No meio de uma serra, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, para chegar até lá, nós tínhamos que pegar uma estrada praticamente reta. Em Minas não existe nada reto, né? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, uma estrada reta e já estava asfaltada. Na cabeça dele, de 4 anos atrás, ainda era uma estrada de terra. Então, tudo que ele viu de estrada de terra, a gente foi pegando. Eu estava dirigindo, eu estava com o meu carro, e a gente se perdeu e começou a pegar umas montanhas. Eu comecei a me divertir com aquilo, né? Que eu estava me sentindo um Rally dos Sertões ali, mas obviamente que eu não estava de Jeep, eu estava de C3. E então o desafio foi bem grande. E no meio de um dos topos, assim, o meu carro começou a ferver. E eu olhei para o meu celular sem sinal, né? Não pegava todas as operadoras, menos a minha. Todas pegavam ali, menos a minha. E não pegava o celular. E meu carro começou a ferver, eu parei o carro, eu olhei, tinha rompido uma mangueira de água do meu carro. Eu olhei o reservatório de água zerado. Por sorte, meu pai levou uma garrafa de água. Nós enchemos o carro com a água, liguei, esperei esfriar um pouco e nós continuamos o caminho. Deu mais 10 minutos, o carro começou a ferver de novo. E a água tinha acabado. E o celular sem sinal. Aí um pouco para frente, tinha uma casa. Eu falei, vamos pedir água nessa casa, né? E aí eu falei pro meu pai falou, não tem ninguém lá. Eu falei assim, não, eu vou entrar lá e vai ter que ter alguém nessa casa, não é possível. E realmente não tinha ninguém. Mas, assim, quando você vai para esses lugares, você anda em um monte de montanha, é muito interessante. Aí tem uma casa, depois mais umas 20 montanhas, mais uma casa, né? É assim que funciona. E aí eu cheguei na porta da casa, eu entrei, tirei a cerca, entrei na porta da casa, comecei a bater, não saía ninguém. A casa ela estava fechada com uma cordinha, assim, ó, era um prego e uma cordinha. Eu falei, eu vou ter que entrar, eu não tenho opção. Eu tirei a cordinha, entrei na casa da pessoa, peguei um pouco de água na pia dela, eu falei, nossa, se essa pessoa chegar agora, eu vou ser morto, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E ali por dentro orando a Deus para tudo se resolver, né? E ao mesmo tempo se sentindo o máximo por estar passando por aquilo que eu gosto muito dessas coisas, né? E a Monique sabe disso. E aí eu peguei a água, coloquei, nós conseguimos ligar o carro, andamos mais um pouco, eu pedi informação para uma pessoa. E aí meu pai começou a conversar, daqui a pouco meu pai, você é meu primo, eu era primo do meu pai. Foi muito engraçado. Aí ele falou assim, para você chegar na terra do seu bisavô, lá você está muito próximo tal, e a gente conseguiu chegar lá, assim, é um vilarejo, né, obviamente. Nós conversamos ali com um cara, ele era mecânico, ele conseguiu fazer uma gambiarra lá no meu carro e a gente voltou, né, e aí tudo deu certo. Mas enfim, foi uma história bem engraçada e o que mais me chamou a atenção foi a provisão de Deus. Eu estava ali com meu pai de quase 80 anos, com meu tio com 70 anos, e Deus fez tudo dar certo, e a gente está aqui, eu estou pregando, eu estou podendo contar isso para vocês, por mais que seja engraçado, foi um momento assim de certo risco até, né? Porque se a gente tivesse parado, talvez a gente estaria lá até agora, achava o pinhão que ele queria, mas não ia estar lá, né? Não ia ter o que fazer. Mas isso é só para contar o que aconteceu e o quanto eu sou grato a Deus por estar aqui. Tá tudo bem com meu pai, tá tudo bem com meu tio, ele conseguiu se divertir muito, foi muito bom, foi um dia muito bom. Mas essa é a definição de vitória para o meu pai. Sair de Jundiaí, ir lá para a terra da família dele e ver as pessoas, né, que ele tanto gosta, assim, que traz uma recordação muito boa para ele, né? Mas será que é pecado você buscar ser um vencedor? Será que está errado você querer ser alguém bem-sucedido? Será que é errado você querer ser o melhor do mundo em alguma coisa? Tá aí mais uma definição bem subjetiva de vencedor, ser o melhor do mundo em alguma coisa.
Eu fico imaginando que, por exemplo, na Índia, que é um lugar tão populoso, não é? Será que não existe ou existiu alguém que foi tão bom quanto o Ayrton Senna, por exemplo, mas ninguém conheceu, né? Que estava ali escondido, que estava ali nos bastidores? Pode ser que sim. Então, por isso que eu acho que ser vencedor é algo muito, muito subjetivo. Mas não existe problema em você querer ser melhor naquilo que você faz. Não é pecado você buscar ser bem-sucedido naquilo que você faz, desde que o preço que você pague para isso não seja algo que você não consiga pagar. Avalie o quanto isso custará, o quanto você vai ter que pagar para ser o melhor naquilo que você faz, naquilo que você quer ser, na onde você quer chegar. E se você avaliou e viu que não vai ter que pagar um preço inimpagável, mergulhe de cabeça. Coloque Deus na frente e faça o seu melhor. Ele vai te abençoar e vai dar a vitória para você. Mas calcule. Entenda que você vai ter que se esforçar muito. E o esforço é diário. É igual banho. Se você deixar de um dia tomar banho, você vai feder. Esforço é a mesma coisa. Todos os dias. É constante, é diário. Você tem que fazer todos os dias. Enquanto você sentir que você não chegou aonde você quer chegar, onde você gostaria, você vai ter que continuar se esforçando. E depois que você chegar, talvez você vai ter que se esforçar muito para se manter lá no alto. É assim que funciona a vida de alguém que quer ser bem-sucedido, que quer vencer, que quer chegar talvez no topo daquilo que você se propôs a fazer. É assim que funciona. Mas e as derrotas? Quem está predestinado a vencer, será que não vai perder? Será que não vai cair? Vai. Derrotas, se encaradas como derrotas, com certeza seremos derrotados. Viveremos como derrotados. Mas se encarada como uma etapa, é algo que você aprende para chegar até onde você quer chegar. Derrotas para os servos de Deus, para aqueles que servem a Cristo, não são derrotas, são etapas. Mas como lidar com essas etapas? Como lidar com... Eu batalhei tanto e o meu negócio fechou. Eu lutei tanto e agora eu estou vendo uma recuperação judicial em meu nome. Meu casamento, ele está indo ladeira abaixo. Eu fui traído, eu perdi o emprego que eu tanto prezava. São as etapas. Você vai passar por ela. Mas hoje eu quero falar para uma etapa que é muito difícil para nós. É a morte. Como lidar com a morte. Como poder lidar com a ideia de que uma mãe pode perder um filho, uma mãe que se doa tanto para cuidar de um filho, perder ele depois de um acidente, depois de uma doença terminal. Como lidar com isso? Como lidar com um filho que cuidou tanto de um pai ou de uma mãe e depois perdeu? São as etapas que nós temos que viver aqui na Terra. Nós não somos moradores fixos da Terra. Estamos aqui de passagem. Essa grande etapa que é regada de desafios, ela é passageira. Ela tem um começo, um meio e um fim.
A morte não é uma derrota. E eu quero direcionar esse pequeno trecho da mensagem para duas famílias da nossa congregação. É a família do seu Zezo e a família do Jorge. Vocês não perderam essa batalha. Não. Se o Zezo pudesse falar, ou o Jorge pudesse falar com qualquer um daqui, principalmente com a família deles, ele ia dizer: muito obrigado. Vocês me conduziram para um lugar fantástico, um lugar maravilhoso. É o prêmio que espera para aqueles que servem a Deus. Zezo e Jorge estão desfrutando e muitos outros irmãos que partiram daqui. Eles estão desfrutando o grande prêmio, o verdadeiro prêmio. Ser bem-sucedido, não há problema nenhum aqui na terra, mas o verdadeiro prêmio, o grande prêmio, o grande tesouro nos espera. Não é aqui que nós vamos conquistar. E esse prêmio, esse grande prêmio, não são títulos, não é a faculdade, não é a pós-graduação, não é a sua empresa que consegue comprar esse prêmio. Porque ele já foi comprado, ele já foi pago. Ele foi pago com a morte de Cristo. Quando Cristo abriu os braços na cruz e falou: está consumado, ele deu à igreja dele a garantia do grande prêmio que nos espera, que é o reino dos céus. A nossa parte, persista. Lute até o fim. Batalhe. Passe pelas etapas, não pelas derrotas, pelas etapas que a vida irá lhe propor. E esse prêmio está lá te aguardando. Vamos encontrar com Zezo, Jorge, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, e mais que isso, vamos encontrar com Cristo. Vamos poder contemplar Ele face a face. Isso é que nos espera, irmãos. Sigam em frente, sigam nessa luta, perseverem até o fim, que eu garanto, mas não eu garanto, o Senhor garante que iremos vencer. Deus abençoe a todos.